Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Rodney. Alô? Bom dia. Oi, bom dia. Deu um problema no telefone, mas agora tá tudo certinho. Bom dia, João Alckmin. Bom dia, amigos ouvintes da Showtime. Ô, Rodney, a gente já começa de cara com uma notícia ruim, né? Pois é, mais uma notícia triste aí pro meio rádio, né? Então, no último domingo morreu o radialista Mané Jaime. Ele tinha 66 anos e estava internado no Hospital Pronto Olinda, na região metropolitana lá do Recife. Ele era plantão esportivo da Rádio Jornal e irmão do narrador e colega de prefixo Roberto Queiroz. E ele estava lutando aí contra as sequelas de um atropelamento que ocorreu no último dia 21 de dezembro, na cidade de Caruaru. Ele acabou sendo atropelado por uma moto, tá? E acabou ficando em estado crítico, né? E não conseguiu melhorar aí dos ferimentos causados por essa questão aí do atropelamento. O seu estado foi se agravando, né? Então, hora agravava, hora melhorava, e a gente teve a perda desse grande profissional aí do Rádio do Nordeste. É uma notícia triste, mais uma notícia triste aí pro rádio, mais uma voz que se cala, infelizmente, meu caro João Alto. Bom dia, Rodney, querido. Você tá bom? Eu tô joia, Flávio, e você? Graças a Deus. O motoqueiro tá preso? Não, eu não tenho notícias do motoqueiro, não, aparentemente... Eu quero saber o que é isso, eu não tô sabendo de nada. Que motoqueiro, Rodney? Então, eu tô dando a notícia aqui do falecimento de um radialista lá de Pernambuco. O nome dele é Mané Jaime. Sim, mas eu não sabia. E ele foi atropelado por uma moto. Atropelado por uma moto no último dia 21 de dezembro, e ele ficou no hospital durante um bom tempo, tentando se restabelecer aí dos ferimentos. Só que o quadro foi se agravando e ele acabou morrendo na madrugada do último domingo. E, infelizmente, esse motoqueiro, ninguém sabe, ninguém viu. Mais um acidente de trânsito aí que vai ficar impune. Olha, e não vão descobrir tão cedo, porque você sabe melhor do que eu, que motoqueiro vira a placa, levanta a placa, assim como o motorista de carro adultera a placa para fugir muitas vezes do rodízio, né? Ah, sim, é verdade, né? Usa aquele métodos sofisticados e métodos rudimentares, né? De colocar fita no número, enfim, realmente... E eu vou te dizer o seguinte, e você sabia que você adulterar a placa, segundo o entendimento do Tribunal de Justiça, isso foi feito há algum tempo atrás por um dos desembargadores mais duros que eu conheci, Haroldo Pinto da Luz Sobrinho, disse que você adulterar a placa não é crime, é ilícito administrativo. Como assim? Não constitui crime, é um ilícito administrativo. Você pode ser então? Multado. Não, poder não pode, você pode ser multado, pode ter o carro apreendido, mas não constitui ilícito criminal. Ah, tá. Pois é, mais uma brecha aí que precisa ser melhorada, né, nos diversos códigos que nós temos aí no país, João. Verdade. Olha, falando nisso, pela primeira vez em muitos anos, você está publicando a lista completa de ouvintes por minutos nas FMs, né? E eu fico muito feliz pelo seguinte, você fala sobre a Rádio Disney, eu queria que você comentasse, porque é dirigida pelo nosso querido e dileto Luiz Fernando Malhoca. Meu mestre. E está subindo assustadoramente, né? Na verdade, vamos dar crédito. Quem está publicando a lista completa dos ouvintes por minuto das emissoras de rádio é o site Bastidores do Rádio, do nosso companheiro Adriano Barbiero. Até algum tempo ele publicava os 10 primeiros colocados com o número de ouvintes por minuto. Hoje, nessa publicação que ele fez aí no último dia 9, né, que é o ranking geral correspondente ao trimestre de outubro, novembro e dezembro, e a pesquisa que corresponde ao horário das 7 da manhã às 19 horas, então ele trouxe todos os dados de todas as emissoras, não apenas o percentual. E isso dá dimensão para o leitor do índice de várias emissoras que nós acompanhamos. Então, nas primeiras colocações você tem aí a Transcontinental, com mais de 265 mil ouvintes por minuto, e na segunda e na terceira colocação, duas emissoras aí do Grupo Bandeirantes,
Em segundo, a Nativa FM com 255 mil ouvintes, mais, né? Tem um número aproximado. E na terceira colocação, a Band FM com 234 mil ouvintes. Poxa. E os destaques que eu queria fazer, né? Um deles até o João já antecipou, que é a subida da Rádio Disney, né? Ela está na 20ª colocação, com uma marca bastante expressiva, 44 mil ouvintes por minuto, colado na Energia 97, que é um prefixo já bastante tradicional, né? Que voltado para o público jovem. Então essa briga aqui está muito boa. Então a tendência, né, que a Disney cresça, tem profissionais competentes aí na sua diretoria, né? O Marioca é um camarada que conhece e aquilo que a gente falava, ele mesmo tantos anos afastado do rádio, ele ainda consegue enxergar o veículo. Os tempos são outros, você tem uma série de concorrências maiores, mas ele ainda tem uma visão bastante interessante do veículo e fez a Rádio Disney subir aí bastante nos últimos anos. Competentíssimo. Rodney, uma coisa que eu gostaria de discutir com você é o seguinte: Alfa FM, uma rádio absolutamente adulta que só toca flashback. Sei lá o que é, deveria, né? Não, deveria não. A Alfa toca flashback. Fim, ela só toca flashback. Está aqui com 130.938,94. A Mix caindo com 118 mil. É uma grande diferença entre as duas. E por outro lado, você vê a Antena 1, que mudou a programação, lá embaixo com 65 mil ouvintes. E vai despencar. Quer dizer, o ouvinte não quer saber desse tipo de coisa. Ou ele quer uma programação que toque de tudo, ou uma rádio que toque essencialmente flashback. Mas vale a lembrança também, João, a Alfa, ela disputa um outro segmento do rádio, né, que é o segmento chamado adulto contemporâneo. Sim, isso. E a Mix é uma rádio que é voltada para o público jovem. Ela está na mesma barca aí de emissoras como Energia, 89 e até mesmo a Rádio Disney. A Mix que está aqui, ela deu uma crescida boa aqui nesse ranking divulgado aqui pelo Bastidores do Rádio, está aí com 118 mil ouvintes por minuto, seguida nesse recorte aí das rádios jovens pelo 89 FM. 89 FM que completou aí em dezembro um ano da sua volta como rádio rock e com números bastante expressivos, um retorno comercial bastante interessante, e ela continua aí com uma competitividade muito alta nesse segmento. Mas, Rodney, eu também vejo aqui, no que você publicou, que a Alfa está grudada com uma diferença de menos de 1.000 ouvintes na 96.5, a Rádio Vida FM. Ela está com 130.938,94 e a Rádio 96.5 com 131.298,63. Menos de 1.000 ouvintes, está grudadinha. E tem uma curiosidade relacionada a essa Rádio Vida, né, que ela é uma rádio ligada ao segmento gospel, né, então nos últimos anos, né, essas rádios têm crescido bastante. Eu lembro até que eu lembro até da Vida, que ela subiu vertiginosamente no Ibope aí nos últimos 5, 6 anos, e ela tem aí um número bastante expressivo aí, chegando aí no top 10 das grandes rádios. Então claro, tem o público evangélico é bastante fiel ao rádio, né, até porque é ali que eles encontram aí as pregações, a questão das músicas, enfim. Então pode se discutir ou não aí essa questão desse segmento, mas são números bastante expressivos que muita rádio jovem, adulta contemporânea gostaria de ter. O que eu queria chamar a atenção é lá nas últimas colocações. Sim. Então nós temos aí, claro, a gente tem que tomar cuidado com esses números, até porque também são rádios segmentadas, mas, por exemplo, a USP é a 33ª colocada com um pouco mais de 6 mil ouvintes, a Terra FM com 5 mil ouvintes, a Rádio Estadão FM com 4 mil ouvintes, a Super Rádio Tupi, que agora virou top, né? Aliás, depois eu até queria fazer um comentário sobre esse imbróglio. Por favor. Rapidinho, mas daqui a pouquinho. Essa Super Rádio Tupi, que é o AM, né, que é o sinal do AM transmitido no FM, tem pouco mais de 1.700 ouvintes. E na última colocação, a Bradesco Esportes FM, com 1.668 ouvintes por minuto, né? Então, a gente fica até triste em ver uma rádio que veio aí com um projeto tão inovador,
ter uma marca tão inexpressiva quanto essa. Não, então a Bradesco Esportes tem um pouco mais de... não chega a 2 mil ouvintes por minuto. Olha, como é que você vai manter uma rádio que tem menos de 2 mil ouvintes por minuto? Ela é impraticável. Eu acho que a Bradesco Esportes, ela cometeu alguns erros aí, pelo menos a filial de São Paulo, né? A gente não pode esquecer que era um grande projeto de nacional, né? Então, que tinha várias emissoras em várias capitais. As rádios de Belo Horizonte e Porto Alegre já não existem mais. Tem a rádio do Rio de Janeiro, que tem um pouco mais de ibope, que está passando por uma reformulação com a saída do José Carlos Araújo e a vinda do Edilson Silva, narrador. Mas o que eu acho que aconteceu aqui em São Paulo foi talvez um pequeno erro de avaliação. Então, a gente trouxe aqui o Hugo Botelho, ele conversou certa vez que a questão, eles gostariam de dar uma cara Band News a Bradesco Esportes. O que eu acho isso um pouco de equívoco, porque eu acho que para você sustentar uma emissora, seja na TV a cabo, seja no rádio, você precisa de eventos. A transmissão do futebol, tudo bem, até que compensava um pouco isso, mas eu acho que faltou, eu acho que a direção da Bradesco Esportes, os seus responsáveis, tentar costurar acordos com as grandes confederações, a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, a Rede Globo, que também detém os direitos aí de transmissão aí, tanto para televisão quanto para áudio, né? E outras entidades, a NBB, que é a Liga de Profissional de Basquete Brasileiro, enfim. Eu acho que faltou costurar isso para você ter a possibilidade de transmissões de eventos. Eu acho que existe uma ânsia grande por parte dos ouvintes por saber, por acompanhar transmissões em tempo real dessas modalidades. Então, eu acho que faltou um pouquinho isso. Não houve a Bandeirantes e a Globo são parceiros da televisão. Faltou um pouco disso no rádio. Então, talvez, eu não sei se houve esse tipo de conversa, se talvez não houve, esses dados, infelizmente, a gente não tem acesso, mas uma rádio se faz com eventos, uma rádio de esporte se faz com eventos, e justamente faltou isso na Bradesco Esportes, e aí você tem uma pegada Band News, realmente talvez não vai dar certo, pode cansar bastante o ouvinte, e talvez esse seja o fator que faz com que ela não tenha decolado no ranking da audiência. Agora, Rodney, não sei se você sabia, aqui em São José dos Campos nós temos também a Rádio Energia. É do mesmo grupo do Constantino, só que aqui ela é arrendada para a igreja há muitos anos, viu? É uma pena, né? Uma pena porque a Energia 97 aqui em São Paulo, ela, do ponto de vista comercial, ela tem bastante retorno, né? A 97 era uma rádio rock, né? Ela era a concessão de Santo André, então ela aproveitou aí no final dos anos 80, fez uma rádio voltada toda para o rock alternativo, né? Então era até uma alternativa a 89, que naquela época era até uma rádio considerada muito coxinha em alguns determinados momentos. Aí só que comercialmente ela nunca chegou a decolar, né? A rádio veio para São Paulo, melhorou os equipamentos, só que ela nunca decolou. A partir do momento em que ela se transformou numa rádio jovem tocando dance music, aí foi que também ela deu o pulo do gato, e também colaborou muito para isso o programa de esportes no final de tarde, o Energia 97. Eu acho que eles poderiam fazer uma rede aí e colocar essa programação toda aí. Agora, me diga uma coisa, o que está acontecendo na Rádio Guaíba de Porto Alegre? Que diabo está acontecendo lá? Pois é, então o que acontece? A Rádio Guaíba, a gente tem que contextualizar, uma das emissoras mais tradicionais lá da cidade de Porto Alegre, com mais de 50 anos aí no ar, com um dos orgulhos aí do rádio porto-alegrense. Nos últimos anos, ela não só a Rádio Guaíba, mas como a antiga TV Guaíba foram vendidas para a Igreja Universal, e a televisão virou Record. A Guaíba foi mantida, tá, com a sua programação original, só que ela a programação da Igreja Universal do Reino de Deus ainda não tinha entrado na rádio, ainda, né, porque desde de umas semanas para cá, durante as madrugadas, quem for ligar na Rádio Guaíba, que tem um alcance aí
de ondas curtas muito bom, então, e tem realmente durante a madrugada dá para você ouvir a Rádio Guaíba em alguns pontos do país. Quem sintonizar a emissora vai ouvir lá a programação da Igreja Universal do Reino de Deus. Então isso causou indignação em muita gente, né? Então realmente a Rádio Guaíba resistiu o quanto pôde, a sua diretoria resistiu o quanto pôde a essa entrada da Igreja Universal, só que infelizmente não deu mais para segurar. Durante a madrugada aí você pode ouvir aí os pastores da Universal com a sua programação. E tem um detalhe também, toda a equipe da área comercial da emissora foi extinta, então agora é tudo do Grupo Record. Então, por exemplo, você não tem mais um departamento comercial exclusivo para a rádio e para a televisão, e também para o jornal Correio do Povo, que faz parte aí desse conglomerado. Então, realmente, para quem gosta de ouvir rádio nas madrugadas também, que é um horário nobre aí do rádio, acaba tendo uma opção a menos, porque a Rádio Guaíba não tem mais programação própria. Agora você também recebeu aquela pesquisa que eu lhe fiz, e a internet assumindo uma posição de destaque, né? Eu recebi sim, tá? Foi publicado no blog do Luiz Narciso. Temos que chamar a atenção, né? Que é a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2013, segundo o Narciso, é um amplo trabalho do IBOP, contratado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República para balizar a sua estratégia de comunicação. Então esse detalhe aqui é muito importante para a gente saber, ou seja, a partir dessa pesquisa a SECOM vai destinar as verbas para os veículos. Então as emissoras de televisão vêm em primeiro lugar, a internet é o segundo veículo de comunicação e o rádio é o terceiro. Então, só que o que me chama a atenção nessa pesquisa é que era possível que o entrevistado pudesse falar dois veículos. Quais são os dois veículos pelos quais o senhor se informa? Aí a pessoa podia falar internet e rádio, internet e televisão, jornal impresso e televisão. E o rádio acabou com um bom índice de segunda opção. Então, por exemplo, aqui, ele é a segunda opção para aproximadamente 32% dos entrevistados. Ou seja, mesmo com a internet crescendo, o rádio ainda tem um certo prestígio junto ao público. Então vamos aqui os dados aqui, por ordem de preferência. TV aberta com 78% de primeira opção, 13% de segunda e 2% de terceira. Internet com 12% de primeira opção, 17% de segunda e 9% por terceira. Rádio, 8% de primeira opção, 32% de segunda opção e 6% de terceira. Isso é importante, 32% de segunda é o maior índice aqui de toda a pesquisa. Jornal impresso, 1% de primeira opção, 5% de segunda e 7% de terceira. E revista impressa, 1% de segunda opção e 2% de terceira opção. Eu não sei se houve um erro aqui, mas ele não aparece aqui como o percentual como primeira opção. Então, isso que chama a atenção. O rádio teve essa pontuação muito boa, um grande índice aqui nessa pesquisa. E a gente vai ter que ficar de olho, porque como essa pesquisa vai balizar a estratégia de comunicação da Secretaria do Governo Federal, né, da SECOM, né? Então, pode ter certeza aí que nós vamos ter muitos anúncios em internet, meu caro João Alves. Eu, particularmente, dispenso qualquer coisa do governo estadual, federal e municipal, porque nós queremos ter absoluta independência para continuar elogiando ou criticando, ou, como diz o Flávio, baixar o pau quando for necessário. Então nós dispensamos qualquer tipo de verba. Só o que nos deixa felizes é sabermos que a internet está subindo dia a dia e está chegando ao seu verdadeiro local. E eu acredito o seguinte, com a melhoria do sinal, com internet não caindo, ou como nós fizemos, transmitindo em FM, vai melhorar e muito a qualidade das web radios. É verdade, João, mas eu acho que ainda há um longo caminho para percorrer, justamente no que diz sentido a conexão sem fio. Na minha casa, eu acho que até na sua, você consegue ouvir web rádio sem qualquer tipo de problema, a conexão ela é estável, etc. Mas, por exemplo, se eu quiser sair e ouvir a Showtime na rua, eu vou ter problemas não por causa não devido à estrutura que vocês têm, mas
a irregularidade do sinal 3G. Agora, oferecido pelas operadoras de última milha. É claro que também não é só culpa das operadoras, elas têm grande parcela, mas a gente não pode esquecer que em grandes cidades como São Paulo, a topografia não ajuda, que é uma cidade que você tem muito, que ela é feita, ela é cercada por muitos morros, né? Serra da Cantareira, Serra não sei da onde, etc., Pico do Jaraguá, atrapalha um pouquinho aí a propagação do sinal, mas a partir do momento em que isso for resolvido, a questão wireless, João, aí eu acho que a gente vai ter uma explosão de rádios web sendo ouvidas aí na rua. Olha, nós tomamos uma cautela aqui e o Marcelo Tibério, que é o nosso técnico de informática, é um mago, fez o seguinte: nós temos duas conexões, 128 kbps e 48 AC+. Então, se você estiver com um telefone móvel, ou com o telefone é móvel, com o telefone móvel na rua, você vai pegar uma conexão mais baixa, mas com som de qualidade, mas que te come menos banda e você acessa muito mais tranquilamente. Nós tivemos que seguir esse caminho justamente por causa do 3G, que é um lixo, né? É verdade. Então, as operadoras precisam melhorar muito a oferta da internet sem fio. Estão falando em 4G, tomara que seja melhor, tomara que seja um serviço melhor do que é o que já está sendo oferecido aí por várias operadoras. A gente tem 4 ou 5 aí no mercado, mas as reclamações são muitas. Sabe quando vai chegar o 4G em São José, né? No Vale do Paraíba. Acho que daqui a uns 10 anos. Mas 2090. O problema é que vocês estão errados. Por quê? Não é nem 3G, nem 4G. É 3T ou 4T. Ah, tá. É verdade. Te dou razão. Trouxas. Olha, um grande abraço a você, Rodney. João, rapidamente, deixa eu só falar da questão da Tupi FM aqui. Por favor. Você tinha prometido. Fale. Em um minutinho eu faço esse comentário. A gente acompanhou aí no final do ano, né, que as emissoras do grupo Abreu, né, de comunicação, que usam o nome Tupi AM, FM, não vão poder mais, né, porque o dono da marca, os diários associados, conseguiram, então, na justiça, impedir que o Zé de Abreu usasse esses nomes. Nada mais justo. Nada mais justo, é uma notícia que a gente já tinha aí no mercado há muito tempo. Porém, eu gostaria muito que os diários associados voltassem a investir em rádio em São Paulo. Eu espero que essa briga para o Abreu não poder usar o nome seja um indício disso, ou apenas não seja uma questão uma questão vazia. Se os diários associados vão prestar um grande serviço para o rádio, não só de São Paulo, mas do país, se eles voltarem a investir forte no rádio de São Paulo. Num passado não muito recente, a gente teve aí emissoras que marcaram época, como a Difusora, a AM, que todo mundo conhece a história, uma programação jovem, que influenciou as FMs como nós conhecemos hoje, e a Rádio Tupi 1040, com sua programação aí, que lançou diversos profissionais, Barros de Alencar, Eli Correia, Esporte, que era muito forte com a equipe 1040. Então, isso. Fica o recado. Esperamos que a rádio, que os diários associados entrem aqui em São Paulo com força total. A gente sabe que lá no Rio de Janeiro existe uma bronca aqui com São Paulo, por uma rixa antiga, por causa da greve. Então todo mundo lá no Rio de Janeiro acha que a Tupi faliu por causa dos funcionários daqui que foram radicais, mas espero que tudo isso tenha ficado no passado e que a Tupi volte a ter programação aqui na Grande São Paulo. Pode esquecer. Bom, claro. Esquece. Você sabe quem é o controlador dos diários associados, né? Quem que é, assim? Leonardo Alckmin, meu querido primo, filho de José Maria Alckmin, casado com Tereza Chateaubriand Terezoca. Esqueça, São Paulo, nada. Infelizmente, então. Mas fica o recado. Que pena. Um abraço e até sábado, Rodney Brocanelli com Rádio Amantes no ar. Daqui a pouco, no site Rádio Amantes, no Facebook, vocês podem ter a reprise dessa entrevista para ouvi-las, desse programa, para que vocês possam ouvi-la quantas vezes quiserem.